Então, fala meus jovens, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Márcio trazendo mais um vídeo exclusivo para a turma do 7º ano. E o nosso assunto hoje, gente, vamos falar sobre a África. Lembrando o seguinte, a partir de agora entramos de vez no segundo bimestre. Então, o material que você vai utilizar vai ser a apostila 2, ok? Capítulo 1 da apostila 2. Hoje vamos conhecer um pouco mais sobre a África. Então vamos lá para a aula. Bem, gente, primeiro de tudo, a África. Precisamos definir logo agora que a África não é um país. Ele é, na verdade, um continente. E quando nós tentamos reduzir toda a diversidade cultural a um simples nome como africano, na verdade, estamos deixando esse conceito culturalmente um pouco mais vazio. A África ela é um continente que existe em vários países. Hoje, nós consideramos que existem em torno de 50 países. No entanto, esses 50 países atuais ele não corresponde ao número exato de etnias de fato africanas, porque em número de etnias, hoje temos, desde a antiguidade, mais de 1000 etnias, que cada uma, como você vê no mapa, expressa por uma cor. Então vamos lá. Primeiro de tudo também, a África ela é considerada, gente, o berço da humanidade. Foi lá, gente, que foi encontrado os fósseis que remetem aos humanos mais antigos, que, segundo a teoria, a partir de lá eles foram se espalhando. Então, gente, temos um continente que é considerado o terceiro maior continente do mundo, com uma população bastante densa. Então, vamos lá para a aula. A África, assim como a América, ela foi toda colonizada pelos europeus. Então, quando a gente analisa a língua oficial de um país, nós vamos saber exatamente quem foi o colonizador desse país. Então, nós temos que parar agora com essa ideia de achar que a África está só ligado ao tráfico de escravos. Nada disso. A África é riquíssima em cultura, uma variedade imensa de etnias, como, por exemplo, o Império Egípcio, que ficou ali na Antiguidade, e também o Império Cartaginês. Então, nós podemos dividi-la em duas partes, que seria a África Setentorial, ou Norte da África, onde tiveram esses grandes impérios, como o Egito e Cartago, e a África Subsaariana. E essa África Subsaariana, gente, nós vamos ver hoje, especificamente, 3 grandes impérios que se desenvolveram nessa região. Então, preste atenção. Desde a Antiguidade, existem várias rotas comerciais. Como nós vimos lá no 6º ano, que todo grande comércio, toda cidade necessita de um comércio. E existem cidades que é especializada em compra e venda de produtos. Imagine você, uma feira livre, onde várias pessoas se reúnem num tempo onde não existe shopping center, não existe compra através da internet. Então, normalmente, era nessas feiras que muita gente vendia, comprava seus produtos, trocava ideias culturais e entrava em contato com uma civilização e outra. Como, por exemplo, após a expansão do islamismo, aquela religião que segue os ensinamentos do profeta Maomé, que nós vimos nos conteúdos do ano passado, eles se expandiram por uma grande região da África e levaram sua religião. Para esses determinados países. Então, por influência deles, os árabes eram grandes comerciantes e muitos deles vendiam seus produtos e visitavam cidades através de caravanas. E essas caravanas, gente, vêm de uma tradição bem antiga, que utilizavam dromedários para fazer as travessias. Por quê? Era necessário, pelas rotas comerciais, para chegar ao destino almejado, vários e vários dias de caminhada. Então, era preciso carregar tanto alimento quanto água. E o dromedário é um animal que passa até 15 dias sem beber água e consegue levar uma carga absurda em suas costas. Também, gente, como tradição árabe, as rotas comerciais geraram grandes cidades. Inclusive, existia uma Rota do Ouro, que ficava ali na África Subsaariana, no reino de Gana, o que nós vamos ver agora. Então, gente, a África, tudo que sabemos dela hoje em dia, principalmente dos impérios que nós vamos trabalhar nessa aula, veio através de várias análises
de viajantes que passaram lá na época e também da história oral, além da arqueologia. A história oral, como a maioria das tribos africanas elas não desenvolveram a escrita, então todas as tradições, as suas origens, as batalhas são contadas de forma oral, que eles são chamados, nessa região da África, de griots, que eles eram contadores de história e também poderiam até musicalizar algumas histórias e eram contadores oficiais, como se fosse um livro vivo. Vamos começar agora pelo reino de Gana. Vários viajantes árabes que faziam seus escritos registravam que o reino de Gana era um reino riquíssimo em ouro. Então essa região tinha uma riqueza absurda em ouro e também em sal, que eram os dois produtos bem comercializados da época. E na época também, essa cidade de Gana era bem organizada administrativamente. Ela era dividida em duas partes. Uma parte ficavam só os comerciantes e na outra ficava o rei com sua corte. Então, essa divisão favorecia principalmente o desenvolvimento comercial dessa cidade. Tendo como capital a cidade de Kumbi-Salé, Gana se tornou um dos impérios mais ricos da África na sua época. Então, gente, a cidade de Gana foi uma das cidades mais ricas da África no século X. E o seu declínio do império se deu por conta de várias disputas internas. E alguns grupos que ficavam dentro do império acabaram se rebelando e tornando sua região independente. É assim que chega ao fim o reino de Gana. E agora, gente, vamos falar de mais um império, o Império do Mali. Esse império ele foi criado a partir do esfacelamento ou do fim do Império de Gana. Ele fica numa região bem próxima. E eles tinham já contatos comerciais, já sabiam os principais produtos. Então, através de um exército bem numeroso e forte, eles acabaram dominando várias cidades, várias regiões e comandando e tendo também o domínio das minas de ouro. Então, gente, um rei muito famoso desse reino, ele é chamado de Kangu Musa. Então, falava-se que essa cidade tinha tanto ouro que as roupas do rei, os ornamentos, várias bijuterias, como chapéu, camisas, tinha traços de ouro. No entanto, o grande esplendor do reino de Mali não durou muito tempo, porque após a morte de Kangu Musa, ele que tinha muita autoridade, após a morte de Kangu Musa, começou a ter disputas internas pelo poder e acabou enfraquecendo o império. Isso fez com que os próprios aliados de regiões que ficavam próximas a eles decidissem fazer um ataque contra o Império de Mali e acabar por vez com as dinastias dos reis de Mali, dando origem ao novo império, o Império de Songhai. O Império de Songhai era basicamente voltado para o comércio era voltado basicamente para o comércio e para a militarização. Todos esses impérios estavam interessados nos domínios das minas de ouro, das também fontes de sal e também marfim, porque esses eram os produtos mais cobiçados e mais caros da época. No entanto, mesmo com um exército forte, esse império também chegou ao seu fim. Então, jovem, hoje vimos sobre a cultura africana e sobre a sua diversidade. Então, toda vez que você lembrar de África, não lembre só da questão do tráfico de escravos. Lembre também da riqueza cultural. Lembre dos vários impérios que eram tão grandes e tão respeitados quanto grandes reinos na Europa. Então é isso, meu jovem. Essa foi a nossa aula de hoje. Meu jovem, preste atenção agora nas atividades da semana. Então, nessa semana, você vai estar produzindo no seu livro didático as páginas 3, 8, 14 e 17. Já no caderno de atividades, você vai estar produzindo todo o capítulo 5, que é o primeiro capítulo da nova apostila. Então, gente, é isso. Até a próxima semana. Bons estudos e fique com Deus.